Glória a Deus. Paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor comigo. No Evangelho de João, capítulo 20. Amém? Amém? Versículo 1. Deu para ouvir, não? Evangelho de João, capítulo 20. Acharam? Amém agora? Que diz assim, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas os outros discípulos correram mais depressa do que Pedro e João. E chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E disse Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Feche seus olhos, por favor. Amém? Fale com Deus aí mais um pouquinho, né? Peça ao Senhor. Peça a Deus. Fala: Deus, fala comigo. Amém? Fale comigo, Senhor. Preciso ouvir a tua direção. Preciso ouvir tua voz. Fala assim para Deus. Fala: Deus, não é o que eu quero ouvir, mas é o que eu preciso ouvir. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer para mim. Então me dê a direção daquilo que eu preciso ouvir hoje. Peça isso para Deus hoje. Amém? Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos. Deus, aqui está a tua igreja.
E neste momento, meu Deus, eu oro por cada um de nós. Eu oro, Senhor, por esse ministério, pelas nossas vidas. E peço, meu Pai, que o Senhor coloque um escudo à nossa frente, nos guardando, meu Deus, nos livrando de toda seta, de todo dardo. Senhor, desde já, eu proíbo qualquer tipo de manifestação maligna, Senhor, sem que eu dê ordem para que isso aconteça. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, eu peço que esta palavra venha ministrar o nosso coração e que ela venha surtir o efeito para qual, Senhor, ela for designada em nossas vidas. Portanto, meu Pai, no nome de Jesus, que não haja barreira, que não haja, Senhor, nenhum mal, mas que o nosso coração, que a nossa mente esteja aberta para receber e compreender a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 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 Eita Jesus, glória. Quem trabalhou hoje? Eu trabalhei um monte. Eu não fui para o conselho, mas eu trabalhei um monte. Trabalhei mais do que lá ainda, porque nós estamos lá na construção do Rafael, né, e da Amanda. Eles nem vieram hoje, que nem Deus, estão lá ainda, mexendo lá, mas glória a Deus, né? Nós estamos na reforma total lá. Irmãos, um tempo da minha vida, né, há uns tempos atrás, eu lembro que Deus, Ele começou a me dar revelações, sabe? O Senhor começou a me mostrar uma situação, e Deus começou a me dar em sonhos, o Senhor começou a me mostrar coisas, e todos os dias o Senhor mostrava algo referente àquilo, para que eu soubesse que aquilo iria acontecer, né? Então, Deus foi me mostrando dias, e o Senhor me mostrando dias, e eu orando a Deus, sabe? Orando, pedindo a Deus que não houvesse aquilo, que não acontecesse aquilo, né? Fui orando, pedindo a Deus o que era aquilo, o que estava acontecendo e tal. Por um tempo, Deus foi me mostrando em sonhos. Toda vez que eu ia dormir, eu via aquilo, e eu via todas as coisas nitidamente, né? Porque assim, Deus, Ele me mostra muitas coisas em sonho. E Deus me mostra coisas que eu sei que precisa de discernimento, e eu entendo quais são, o que é que significa, né? E Deus me mostra as coisas que vão acontecer claramente. Então, um tempo Deus começou a me mostrar. Aí, de repente, aconteceu aquela situação. Aquela situação aconteceu. Deus não me poupou daquilo, né? Eu orei para que não acontecesse. Eu não sei, né, o que iria acontecer se eu não tivesse orado, tá? Então, eu acredito assim que pelas minhas orações, né, pelos clamores, pelos pedidos a Deus, o Senhor poupou de coisas ruins piores, né, que podia ter acontecido. Mas Deus não me poupou daquilo. E Deus estava me mostrando, me preparando. E então eu fui orando, eu e Deus, né? Então são coisas que às vezes o Senhor mostra, sabe? Vai falando comigo, eu nem falo para o bispo, eu fico ali orando, porque a gente fala quando Deus manda falar, né? Deus fala para falar, a gente vai compartilhar. Se não, o Senhor fala, fica em oração, vai, ora. Então a gente não conta para ninguém. Pelo menos eu acredito que ele também tem alguns mistérios assim com Deus. Talvez você também tenha, né? Algumas situações que o Senhor tenha te mostrado, coisas que tenham acontecido e que você não compartilhou com ninguém, mas você ficou ali orando, né, falando com o Senhor, não é isso? Não é verdade? Então acontece, e durante um tempo Deus foi me mostrando e aquilo aconteceu. E Deus não me poupou. Aconteceu. E é como eu estou dizendo, talvez fosse acontecer algo bem pior, né? E iria causar muitos mais sofrimentos, danos, mas o Senhor livrou por causa das orações. E por que você está falando isso, pastora? Porque isso que aconteceu, esse texto, essa história que eu acabei de ler, se você for ler antes, se você for ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus todo o tempo preparou os discípulos para aquilo. Todo o tempo Jesus preparou as mulheres, né? Quem estava com ele, quem andava com ele, foi preparado, Deus preparou, Jesus preparou, Jesus foi falando. Então, quando aconteceu que Jesus foi morto e que Jesus estava ali no sepulcro, quer dizer, toda aquela situação que passou do sofrimento, Jesus passou por aquele sofrimento todo, né? Que a gente nem imagina.
A gente lê a Bíblia, a gente vê os filmes, a gente, nossa, meu Deus, foi pior que aquilo. Essa é a realidade. Foi pior que aquilo. E eles contemplaram aquilo. Eles viveram aquela situação. Eles viram tudo aquilo. Então, eles passaram um sofrimento terrível. Passaram por situações terríveis. Mas Jesus havia poupado, havia preparado. O Senhor poupou? Não, porque tinha que acontecer aquilo. Tinha que acontecer. Talvez fosse diferente, eu não sei, né, irmãos? As coisas com Deus não se explica, a gente vive, né? A gente ora, intercede para que não haja nenhuma interferência do diabo, não haja nenhum plano maligno do diabo, para que não venha roubar as bênçãos da gente, para que não venha roubar as nossas forças. Então, quando Deus está mostrando muito, quando Deus começa a mostrar muito, a gente tem que orar e pedir a Deus, que Deus dê o livramento, mas que o Senhor também nos ensine a lidar com aquela situação, que o Senhor abra nossos olhos para ver, para entender, para compreender o que é que Deus está querendo, o que é para a gente ser. Então, hoje eu entendo isso. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe a mesma coisa, que há coisas na minha vida, na tua vida, que o Senhor vai te preparar, Deus vai te mostrar. Não adianta falar, não, Deus vai me poupar, não vai. Tem situações na nossa vida que Deus não vai nos poupar, irmãos. Não vai. Só que Ele nos avisa. Nós não somos pegos de surpresa, porque o Senhor, Ele não permite isso. A palavra do Senhor diz assim, que os servos deles não serão enganados. Amém? Não seremos enganados em nada, situação nenhuma, com ninguém. O Senhor nos prepara, o Senhor não é, mas Ele não nos poupa. Quantas vezes, né, Deus usa a vida de pastores, pessoas que vêm, que chegam aqui e que falam as coisas para a gente, que Deus está mostrando e tal. E para quê? Para eu saber, para o bispo saber. Mas o Senhor, de algumas coisas, o Senhor poupa. Por quê? Porque Deus já é bem claro quando Ele vai poupar, irmãos. Deus já fala bem claro, olha, Deus está dando livramento de morte. Deus está te livrando teu filho, Deus já é claro. Deus, ele é detalhista em tudo que Ele fala com a gente. Então, tem situações na nossa vida, na minha, não só na minha, mas na sua também, que já aconteceu, você até sabia que iria acontecer, né? Mas orou e não entendeu o momento. Essa mulher, os discípulos, Jesus havia preparado, Jesus havia falado. Só que tem tempo, irmãos, na nossa vida, que a gente não dá não há muito interesse, sabe? Não há muita, como se dizer, não há um envolvimento, né? A gente, acho que não é isso agora não é para agora não, eu vou orar, né? Eu vou pedir para a pastora orar, eu vou pedir para o bispo orar, entendeu? Eu vou orar, e a gente nem liga, mas vai acontecer. E Deus não vai nos poupar, porque é para acontecer. Porém, o que nós temos que saber? Que o Senhor, Ele está na direção da nossa vida. O que nós temos que saber? Que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. É aquele que nos dá direção, que nos fortalece, que nos dá sabedoria. Mas nós precisamos entender, irmãos, precisamos entender como é que Deus trabalha na nossa vida. E não se revoltar contra Deus, né? Não pode haver jamais no nosso coração uma revolta. Principalmente, irmãos, aprende uma coisa. Se você tiver uma perca material, nunca, jamais se levante contra Deus, ou murmure, ou reclame, porque coisa material a gente conquista, por mais que seja difícil, né, a perca, a gente conquista. E o que o diabo quer? Que a gente murmure. O diabo quer que a gente reclame. Peraí, eu sirvo a Deus e isso aconteceu na minha vida. Irmãos, a gente não serve a Deus por causa de um carro. Está ouvindo? Nós não servimos a Deus por causa de uma casa. Irmãos, nós não servimos a Deus por causa das coisas materiais, por causa de... Não, nós não servimos a Deus. Nós não. Nós servimos a Deus porque nós queremos a nossa salvação. Queremos poder... O dia que o Senhor nos recolher, saber que nós estaremos com o Senhor. Amém? Esse é
o nosso pagamento, irmãos. Em momento nenhum da nossa vida, nenhum momento na tua vida, nenhum momento aqui eu falei, ou o bispo falou, ou os pastores que ministraram aqui falaram, olha, vem servir a Deus, vem servir Jesus, porque você nunca mais vai ter problema na tua vida. Então ninguém nunca foi enganado. E a Bíblia também não diz isso, diz? Não diz. Então, quando aconteceu aquela situação com aquela mulher, ela estava desesperada. Nós acabamos de ler aqui que ela levantou de madrugada, né? Nem dormiu. Quantas são as situações que roubam o nosso sono? Quantas vezes você ficou sem dormir? Quantas vezes você virou à noite, olhando para o relógio, 1 hora, 2 horas, e morrendo de o olho pesado e não conseguiu dormir? Quantas? Já aconteceu muitas vezes comigo. De virar o relógio 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu ali, sem fechar, sem conseguir dormir. Por quê? Porque fica pregado naquilo, fica, sabe, a mente não descansa, não consegue, porque por mais que o seu corpo está cansado, a sua mente está ali, ó, porque está desesperado, não sabe o que fazer. E agora, irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas na nossa vida. Aquela mulher já levantou logo de madrugada. Aí já foi lá para ver como que estava o sepulcro. Aí quando ela chegou, piorou a situação dela. Piorou a situação dela. Por quê? Ela estava desesperada, ela estava angustiada, ela estava agoniada. Então, quando ela chegou lá, que ela viu que a pedra havia sido removida, ela ficou desesperada. Tiraram a pedra, roubaram o corpo de Jesus. Ela já havia passado tudo aquilo. Ela já sabia que Jesus havia sido preso, que queriam matar Jesus. Então, ela já estava na mente dela, roubaram ele. Roubaram o corpo dele e se esqueceu do que Jesus havia falado. Jesus havia falado e preparado o que iria acontecer após. Só que eles se esqueceram desse detalhe. E é assim com a gente. Irmãos, quando nós estamos passando por uma situação, às vezes quando acontece uma situação na nossa vida, bate o desespero. E são esses momentos que a gente tem que tomar maior cuidado. É esses momentos que a gente precisa, sabe, acalmar e tentar lembrar daquilo que o Senhor falou com a gente. Porque bate aquele desespero. E aí a gente já quer fazer aquilo que os olhos humanos, né? Aí, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Ela saiu correndo, né? Foi falar para todo mundo e sumiu o corpo de Jesus. Mas se esqueceu do que Jesus havia falado, que Jesus já havia preparado e já saiu falando para todo mundo, irmãos. Agora fala para mim qual é a diferença dela para nós. Nenhuma. Nenhuma, irmãos. Porque quando bate, que vem aquela situação, aquela resposta, né? Aquele laudo, né? Médico negativo, que vem, né? Olha, o médico fala, olha, não tem jeito, já bate aquele desespero, né? Ou alguma situação que acontece, já bate aquele desespero. Irmãos, quantas pessoas eu já socorri, assim, de acontecer alguma coisa, eu falar para a pessoa, calma, segura, dá uma segurada, calma. Porque a pessoa fica desesperada, não sabe o que fazer. Então nós precisamos aprendermos, colocar nossos pés no chão. Nós precisamos aprender que no momento no momento que nós recebemos a pancada, no momento que a gente recebe uma notícia ruim, ou que algo acontece, nós precisamos aprender a ter controle. Nós precisamos aprender a lembrar daquilo que o Senhor falou conosco. Entendeu? A gente precisa, irmãos, aprender a ser controlado. Porque se nós não aprendermos isso, nós não vamos ter sucesso na nossa vida. Nós vamos desperdiçar coisas boas, oportunidades. Se nós não aprendemos isso, deixar aquele momento, sabe, né, daquele auge, deixar aquele momento tomar conta de nós, tomar conta da nossa carne, tomar conta das nossas emoções, nós vamos perder tudo. Por causa de uma situação, tem gente que não espera, né, nem a outra se explicar, já chega batendo, arrebentando, xingando. É aquele negócio, né? Aconteceu alguma coisa, a pessoa ela viu, mas ela não ouviu ninguém falar nada, ela tomou as conclusões dela pelo que ela viu. Ela foi assim. Roubaram o corpo de Jesus.
Quantas vezes a gente faz isso? Porque a gente viu alguma coisa. Olha essas mensagens, né, de Face, que isso aí para mim, uma coisa do cão, que eu já falei isso. Qualquer coisa, joga lá. Qualquer piadinha, direitinha, joga lá. Aí quem é 24 horas ligado naquilo ali, que é preso a isso mesmo, já vai ler aquilo, pronto, já serviu como remédio para ele. Pronto, já sai estourando. Não ouve ninguém, não se lembra de nada e toma suas decisões. Aliás, suas decisões não, né? Traça seu próprio raciocínio. Ela mesmo já viu lá tudo que aconteceu por ela. A situação não foi aquela, mas aí a gente já toma, não foi isso que aconteceu, entendeu? Ou então quando a gente fala, né, não, imagina, é engraçado como nós somos videntes, né? É engraçado, né? Porque assim, não, olha, imagina o pastor Germano, ó, eu acredito que ele falou assim, assim, assim. Ixi, já foi disso. Nem foi nada daquilo. Mas eu já arrebentei antes. E eu já montei tudo na minha cabeça antes. Já fiz uma determinada situação que nunca existiu. Você está entendendo, irmão? Está entendendo? Aqui não tem ninguém assim não, né? Estou falando besteira, né? Tem, irmão. Tem, porque esses somos nós. Essa é eu e essa é você. Entendeu? Que não espera nem o esposo se explicar, vê lá uma mensagem, né? Eu estava vendo uma mensagem lá no meu celular, que eu mandei para o bispo. E eu li no outro dia a mensagem e falei, que é isso? Eu não mandei isso para o bispo. Um negócio estranho. Aí eu falei, meu Deus, que é isso? Eu falei, Jesus. Aí depois eu mandei para ele, mandei esse negócio aqui. Nem foi eu que escrevi. Mas aí o Senhor, foi você sim, olha lá o que aconteceu. Foi uma situação que eu estava vivendo na hora e eu fui falando para ele. Mas depois, quando eu li o negócio, parecia um negócio totalmente diferente. Que se alguém tivesse visto, ou se eu tivesse mandado aquela mensagem errada para alguém, eu estava frita e estava fritando uma pessoa também. Né? Aí eu falei, meu Deus. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, viu, irmãs? Irmãos, pega lá o celular, mania de ficar, né, curiando as coisas do esposo, do namorado, sei lá o quê, né? Você tem todo o direito. Meu celular, o bispo sabe a senha, meus filhos sabem a senha, né? Eu ponho senha porque tem uma criaturinha que fica baixando o aplicativo, eu tenho que pôr. Quando eu vejo, já tem um monte de coisa lá jogo. Aí esses dias tinha uma mensagem. Você tem certeza que você deseja comprar esse pacote? Eu olhei e falei, opa! Cancelei o negócio, falei, foi ela. Aí eu coloquei. Mas todo mundo sabe, né? Agora sim, vai lá e vê uma mensagem que não tem nada a ver, já toma suas conclusões. Sai arrebentando seu esposo, sai arrebentando tua esposa, sai arrebentando seus filhos, arrebenta seus amigos, pessoas às vezes que sempre esteve do seu lado, mas por causa de uma palavrinha distorcida. Então, irmãos, presta atenção. Nós não somos, né, com crianças. Nós precisamos aprender a entender as coisas. Antes de dar aqueles 5 minutos, o que a gente tem que fazer? Ouvir, irmãos. A gente precisa ouvir. A gente tem que aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir e parar com os nossos julgamentos, entendeu? Parar de julgar, irmãos. Eu aprendi muito isso. Parar de julgar. Parar. E quando acontece alguma coisa, eu fico calada, eu dou um tempo, não falo com a pessoa, eu não falo, fico um tempo sem falar, ficar longe de mim, porque para mim não falar mais, não falar aquilo que me deu vontade de falar na hora. Porque dá vontade. É isso que a nossa carne quer. Vai lá, arrebenta ela. Arrebenta ele, fala, você vai deixar a sua besta, você vai deixar esse negócio entalado. É assim. Aí a gente faz, a gente fala. Já era, irmãos. Uma vez que falou, já era. Mesmo que você peça perdão depois, já está feito. Pediu perdão, a pessoa nunca mais vai ser a mesma com você, você pode ter certeza. Então, antes de você tomar suas conclusões, que nem ela, avalie a situação direito. Ouça, né, a outra parte. Ouça.
né, é teus filhos, sei lá quem, né? Ou na tua empresa, ouça a outra parte, entenda a situação primeiro, compreenda as coisas primeiro antes de tomar as suas conclusões. Amém? Aí não sai espalhando, gritando para todo mundo, não, né? Já sai gritando para todo mundo, eu vou falar porque é bem assim, né? A gente nunca carrega sozinho, sempre arrasta 2, 3 junto. É aquele negócio da pessoa quando ela sai da igreja, ela nunca sai sozinha, já reparou, pastor? Né? Sempre ela arrasta 2, 3 e olha lá ainda. Por quê? Ela não se sossega de estar sozinha. Sempre tem que estar falando, sempre tem que estar ali falando. Alguém tem que ser, eu sou vítima, eu tenho que falar, tenho que trazer, tenho que arrastar, tenho que fazer. E a gente não pode ser assim, irmãos. Nós não podemos ser assim. Primeiro a gente tem que ter ciência da situação. E depois disso, orar a Deus, saber, Senhor, e aí, que atitude tomar? O que fazer, Senhor? Antes da gente fazer a besteira, a gente precisa avaliar, analisar as coisas. Você está entendendo? Ninguém dá nem um glória, né? Né? Por que será? Mas essa é a verdade para nós. Essas manias que a gente tem de já, né, ver tudo antes, antecipar tudo antes. Nós mesmos fazemos isso. Aí aquela mulher então chama todo mundo e já conta para todo mundo. Agora conta no Face, no Zap não, né? Tem lá os que a gente conta algumas coisas, né? Mas já vai lá, já fala para o vizinho, já fala para ciclano, não sei o quê. Mas não foi nada daquilo. Ela falou para Pedro, ela falou para os discípulos, vamos lá roubar o corpo de Jesus. Foi aquilo? Roubaram o corpo dele? Não foi. Mas o que foi falado foi isso. Então a gente espalha aquilo que não é. A gente espalha. Imagina, pastora, você está me chamando de quê? De mentirosa, mentiroso? Não, espalhador, só isso. Vamos mudar o nome. Vamos espalhar aquilo que não é verdade. É isso que acontece com a gente. Então toma cuidado, irmãos. Diante de uma situação, seja qual for. Alguém fez alguma coisa com você, fique calado. Vai doer mesmo, vai dar um nó. Sabe, se você tiver que chorar, vai lá e chora. Chora sozinho, chora. Grita, sei lá o que, para você mesmo, mas não arrebenta ninguém. Eu sei o que eu estou falando para você. Fique sozinho na sua casa, fique longe da pessoa, né? Adote uma estratégia para que, enquanto, sabe, depois que você tiver já diluiu tudo aquilo, aí você chega perto, aí você tenta. Porque a gente, irmãos, nós não somos, né, os donos da verdade, né? Embora a pessoa pode ter feito errado realmente, mas a gente também não é perfeito. A gente erra e erra feio. Então nós não temos esse direito. Você está entendendo? Aí o que aconteceu? Essa mulher ficou desesperada, né? E já sai no desespero, gritando, falando para todo mundo, que é o que as pessoas às vezes fazem. Grita e fala para todo mundo. E toma decisões precipitadas. E não vê, não percebe Deus no negócio. Veja bem. Os discípulos foram lá olhar. Eles entraram? Nós lemos aqui que não entraram. Eles entraram? Não. Eles abaixaram, olharam. E o que eles viram lá dentro? Os lençóis. Não foi? Entraram lá e falaram, nossa, só está o lençol, o corpo não está aqui mesmo não. Imagina aquele alvoroço que deu. Roubaram o corpo de Jesus mesmo, tiraram daqui. Já estavam acusando já os fariseus, já estavam acusando, né? Os romanos já estavam acusando todo mundo, foram eles que roubaram, já estavam acusando. Aí, eles entraram? Não. Eles viram alguma coisa? Não, não viram. Aí saíram também desesperados. Foram embora. Irmãos, olharam, só viram os lençóis, né? Os lenços. E também não fizeram nada. Foram propagar aquilo também. Ela continuou lá chorando. Quanto tempo, irmãos, nós temos de vida? Quanto tempo você tem de vida? Sei, pastora, não dá para prever. Não dá para prever, mas eu sei que eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Eu sei.
Eu sei que os anos que eu já vivi, né? Agora eu tenho menos agora para viver. Então a gente tem que pensar que o nosso dia de hoje passa assim, rápido, muito rápido. Então a gente não pode perder o tempo da gente. E ela ficou ali chorando. Irmãos, é bonito, é pecado chorar? Não, não é pecado chorar. Não pode chorar, pastora? Pode e deve. Porque quando a gente é aquela pessoa que guarda muito, fica calado e não faz nada, isso faz até mal, né? Os médicos dizem que as pessoas, quando elas são muito fechada e não conversa com ninguém e não se expressa para nada, elas têm mais, sabe? Elas são mais propícias a ter um AVC, né? A ter um derrame. Por quê? Porque aquilo vai ficando dentro e os nervos vai mexendo com os nervos, vai mexendo. Não sei se você já passou por isso, mas teve algumas situações que já passou, ficou nervoso, nervosa e sentiu ficar pulando assim, pula no olho, pula assim no braço. Já aconteceu isso comigo, você já, pastor, sentir pulando? E isso aí é os nervos da pessoa, que os nervos ficam à flor da pele. Isso é os nervos da flor da pele, começa a saltar. Por que você está falando isso, pastor? Você é médico? Falando porque o médico falou para mim. Eu fui perguntar para ele por que eu tinha isso e ele falou. E ainda me deu uma chamada de atenção daquelas ainda. Então, quando a gente fica desse jeito, a gente está arriscado a ter um infarto. Ela ficou lá chorando. Irmãos, a gente chora, sim. Você quer trancar no seu quarto, você chora. Você tem um amigo que você confia, amigo de verdade, que você confia. Quer conversar, conversa, desabafa. Você entendeu? Quer falar para a pastora, para o bispo, você desabafa, você chora, você fala, põe para fora. Mas se fica chorando, acaba ficando até doente. Mas é assim, ó, chora uma vez só. Não é a vida inteira. Não é o dia inteiro. Chora uma vez só, chora tudo que você tem que chorar. Que o seu olho fique inchado até fechar, mas chora de uma vez só. E depois, se levanta, vai orar, vai falar com Deus, vai pedir direção para o Senhor, entendeu? Põe seus pés no chão, fala, Deus, estou aqui, ó, já pus para fora, já me levantei, ministra no meu coração, Senhor, me dá sabedoria para eu agir nessa situação aqui, ó. Isso aqui eu não sei agir, mas o Senhor sabe. É isso que Deus quer de mim, de você. Aí ela ficou lá chorando. Não percebeu nada. E a gente não percebe, irmãos. Naquele momento de agonia, de angústia, a gente não percebe que Deus está ali. Deus estava ali. Deus estava ali falando com ela. Jesus estava falando com ela e ela achou que era quem? Os jardineiros. Jesus estava ali falando com ela. Como que pode, irmãos? Uma pessoa que tinha contato com Jesus, uma pessoa que tinha intimidade com Jesus, uma pessoa que amava Jesus, ela amava o Senhor. É a primeira que levantou de madrugada, que foi lá correndo para ver Jesus, foi ela que estava naquela agonia toda, porque ela amava. Mas mesmo assim, ela não reconheceu a voz de Jesus naquele momento angustiante para ela. Por quê? Porque não dá ouvido. Porque não presta atenção nas coisas, não presta atenção na circunstância. O pastor que veio aqui pregar esses dias, aí ele estava ministrando e ele falou assim, foi o pastor Armisson, ele é conhecido o pastor Armisson, né? O pastor que veio aqui. E ele falou algo assim, falou, gente, eu estava vivendo uma situação com os meus filhos e eu estava construindo a casa da minha mãe, todo mundo estava levando as coisas na casa, levando material, ele tinha um valor, aí quando ele foi pôr no papel, deu mais, né, ele tinha 100 mil, no papel ele tinha gasto 150, mas ele não tinha gasto tudo aquilo porque ele sabia que não tinha aquele dinheiro, mas ele não prestou atenção no agir de Deus. Ele não viu Deus trabalhando naquela situação porque ele estava preso a outra. Ele estava olhando para outra coisa, estava preso àquilo, desesperado naquilo, quase entrou em depressão com aquilo, quase largou o Senhor por aquilo. Irmão, você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Essa mulher estava sentada chorando.
Jesus falando com ela e ela não viu que era Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado de não perceber que Deus está trabalhando na nossa vida, irmãos. Deus fala com a gente e não percebemos que Deus está falando. Deus trabalha no silêncio. Ele trabalha da forma dele, mas de alguma forma ele vai mostrar que ele é com você naquele momento. E precisamos estar atentos, irmãos, e perceber a presença de Deus na nossa vida, porque é isso que nós não fazemos. Nesses momentos é que a gente menos vê, é Deus. Sabe o que vê nesses momentos? Todos eles foram embora. Eu chamei eles para vir ver, e eles foram embora. Agora eu fiquei aqui sozinha, chorando. E eles nem ligaram. É assim que a gente faz. No momento difícil, pastora, todo mundo me larga. Me largaram quando eu precisei. Quando eu precisei de uma mão estendida, ninguém estendeu as mãos para mim. E aquele lá, pastora, que eu pensei que era meu amigo, me ajudou uma semana e depois sumiu, desapareceu. Dê glória a Deus, você que teve uma pessoa que te ajudou uma semana, 2, 1 mês. Você está entendendo? Dê glória a Deus, porque ela ficou o tempo determinado por Deus na sua vida. Agora, se nós queremos ser carregados a vida inteira, irmãos, o problema nosso é esse. Nós queremos ser carregados a vida inteira. Alguém que tome as dores por nós. Alguém que esteja ali, carregando nossos problemas, pagando as nossas dívidas. Irmãos, olha para o teu irmão e fala, se você fez alguma dívida, fala. Você que tem que pagar. Então, se tem alguma coisa que a gente tem que passar, irmãos, não é a pessoa que está com a gente. Nós não podemos jogar a culpa em ninguém. Nós não podemos usar as pessoas. E nós não podemos usá-las como os amuletos. Não. Não deixou de ser nossos amigos, mas simplesmente aquele momento era um momento nosso. E ela não ia conseguir te ajudar. Não conseguiu te ajudar. E não é porque ela não ajudou que ela não te ama. Sim, só que cada um tem uma estrutura. Cada um tem um tempo e um agir com Deus. Agora nós detonamos. A gente detona as pessoas que estão perto da gente rapidinho. É só alguma coisa te contrariar, que os primeiros que vai para o barco, que vai para a sabatina é os que estão dentro do barco. É o que está no barco com você. Está no barco com você, mas se alguém te contrariar, é eles que vão para a sabatina. A gente pega todo mundo da nossa casa e aqueles que estão do nosso lado e são eles. E nós queremos as pessoas do nosso lado. É difícil da gente entender, né? A gente quer as pessoas do nosso lado, mas a gente, de vez em quando, a gente dá umas arrebentadas legal. Vamos falar de nós, tá bom? Ela estava ali, todo mundo abandonou. Irmãos, quantas vezes você se sentiu abandonada? Eu já um monte. Muitas. Só que hoje eu entendo que tudo está na mão de Deus. Tudo. Tudo está na mão de Deus. E se Deus colocar alguém, eu vou aproveitar aquele momento. Se não colocar, a gente não pode culpar ninguém. Porque Deus está querendo ministrar algo na nossa vida, nos ensinar. O momento que era para estar ali já ficou. Aproveite o tempo que alguém está perto de você. Aproveite. Valorize. Valorize. Não cobre a pessoa mais daquilo que ela não pode te dar. Se ela te deu o que ela podia, glória a Deus. Manda uma mensagem de obrigada para ela. Porque ela não pode te dar mais que aquilo. Então agradeça. Aquela mulher ali sozinha. Jesus falando, ela achando que estava sozinha. Jesus falando com ela. E ela nada de perceber que era Jesus. Olha, se vocês pegaram o corpo do meu mestre, me fala onde vocês colocaram. Aonde levaram. Eu vou buscar. Eu vou ver. E estava falando com Jesus. A resposta para o problema dela estava na cara dela, falando com ela. Que mistério, né? Os anjos falaram com ela, não resolveu. Deixa eu tirar o som aqui, moça. Os anjos falaram com ela, não resolveu. Jesus falou com ela, não resolveu. Porque ela estava ligada naquilo. Estava presa naquilo. Às vezes tem gente que tem na mente dela, eu quero trabalhar nisso, eu quero fazer isso. Aí Deus dá outras oportunidades. O Senhor abre, mostra assim,
vem alguém e te faz o convite. Não, eu não quero isso. Eu não vou fazer isso, eu quero isso. Porque que eu quero não acontece. Tudo que eu peço não acontece. Tudo que eu quero não acontece. Mas Deus está ali, te dando chance, oportunidade. Eu quero dar naquela escola, pastora. Mas, de repente, tem uma escola ali, ó. Não, Deus está te dando oportunidade, uma escola melhor. Não é aquela que é tão falada, mas é a melhor. Você está entendendo? E parece que às vezes nós somos assim, né? Está ali na nossa cara e a gente não está vendo. As coisas estão ali. Falta Jesus pegar ela. Espera aí, vem aqui. Você não está vendo que é eu? Mas Deus tem uma forma tão maravilhosa de lidar com a gente. Deus tem uma forma tão maravilhosa, irmão, de lidar comigo e com você. Cada um, ele tem uma forma, uma maneira, um jeitinho especial para tratar. Ele tem um jeitinho especial para tratar comigo, um jeitinho especial para tratar com você. Quando Jesus percebeu que estava falando com ela e ela estava ainda desesperada, ela ainda não viu que era Jesus. Jesus chamou ela assim, ó. Maria. Opa, na hora que ele falou isso, ela virou para trás, olhou. Mestre. Deus tem uma forma de falar com cada um de nós. Deus tem a maneira de chamar o meu nome. Eu entendo. Quando alguém vem e está sendo usado por Deus para falar comigo. Eu entendo. Porque quando ele chamou daquela maneira, imagina a maneira que Jesus chamou ela. Porque os anjos já tinham falado e ela estava ali ainda, chorando. Ela estava lá ainda, procurando. Os anjos já haviam falado com ela e ela não viu. Aí Jesus falou com ela, ela achou que eram os carpinteiros que estavam lá. E ela não viu. Aí Jesus vendo isso, que não percebeu. O Senhor entende a nossa dor, irmão. Deus, Ele entende. Realmente, quando todo mundo fala, Deus, Ele sabe do meu coração. Realmente, Deus sabe do nosso coração. Aí o Senhor Jesus chamou daquela forma que só com ela que Ele lidava. Só ela. E ela sabia que só ele falava daquele jeito. A hora que ele falou, ela virou, ela olhou. Mestre. Mas Jesus já tinha falado com ela. Ele já tinha se referido. Os anjos já tinham falado com ela. Então é dessa forma que Deus trabalha. Sabe? Tem hora que Deus pega e fala, ei, Bispo Leão. Né? Bispo Francisco, que ele vai fazer isso. Ele não vai chamar de filho, que nem o pessoal tirando uma comigo, né? Não, Bispo Francisco, Fernando. Ele não vai chamar de apelido, ele não vai fazer nada. E você vai saber que é Deus na sua vida. E você vai saber quando Deus fala. Você vai entender, era Deus todo o tempo na minha vida e eu não vi. Era Deus todo instante falando comigo e eu não vi. Era Deus me colocando no caminho, era Deus me dando uma direção, era o Senhor falando comigo. Eu não vi que Deus estava nesse negócio. Eu não vi que o Senhor queria me colocar nessa faculdade. Eu não vi que o Senhor que me tirou dessa empresa e me colocou em outro lugar melhor. Eu não tinha visto, eu estava bitolado. Eu estava desesperada porque eu perdi o emprego. Eu estava desesperada porque alguém me xingou, alguém falou, alguém fez isso. Então a gente fica preso. Aí Jesus vê e percebe, irmãos. E Deus tem um amor infinito por nós. Fala, chega. Já chega. Eu estou aqui. Então, quando o Senhor fala com ela, que ela percebe que é Jesus. Imagina a alegria do coração daquela mulher. Imagina. Só que passou um bom tempo. Ninguém percebeu, irmãos. Ninguém viu que Jesus estava ali. Ninguém percebeu. Ninguém se lembrou do que ele havia falado. É isso que acontece com a gente. Ninguém se lembra. A gente nunca lembra de nada. Só lembra das coisas ruins, das palavras ruins. Eu posso dizer para você hoje, Pastor Germano, você está muito lindo com esta roupa. Glória a Deus, ele vai ficar feliz momentaneamente. Mas se alguém chegar e falar para ele, você hoje, nossa, essa roupa está horrível. Isso vai ficar, não vai nunca mais querer pôr a roupa.
Por que será que somos assim? Por que será, né, que esquecemos as coisas que o Senhor nos fala? Por que será que o ser humano esquece das promessas de Deus, esquece da direção de Deus? Por que será que o ser humano esquece do som da voz de Deus? Irmãos, presta atenção numa pergunta. Quanto tempo faz que você não reconhece a voz de Jesus? Quanto? Não é só ela. Não é só ela, irmãos. Essa mulher, a gente está falando de uma pessoa que andou com Jesus 24 horas. Alguém que estava ali com ele, ouvindo ele. Ele falava e ela estava ali do lado. Todos os dias. Almoçava. Estava junto. Nas experiências, tudo ela estava junto. Ela conhecia a voz do Mestre. Então Jesus teve que falar daquela forma com ela, que só ele falava. Será que vai ser preciso isso comigo e com você? Quanto tempo faz que você não reconhece a voz do teu Deus? Quanto? Será que Jesus não falou com você ainda? Será que Deus não enviou os anjos para falar? E deixamos os anjos passar batido? Será que Deus já falou e você também deixou passar batido? Porque está vidrada naquilo, está preso naquilo e não vê o agir de Deus, não vê as portas se abrindo para outro lado. Você quer uma coisa, Deus está te mostrando outra, Deus quer te dar outra. Então não fique preso, habitolado, paralisado, irmãos, sabe? Fique na direção que Deus te chamou, Deus falou, lembre do que Deus falou. Lembre das palavras de Deus. Reconheça a voz do teu Deus quando Ele fala com você. Irmãos, nós precisamos, nós estamos vivendo um tempo difícil para o Evangelho. Embora nós tenhamos todos como se dizer, né, essa mordomia. Porque, olha para nós, irmãos. Uma mordomia total. E ainda a gente mora aqui nesse município e a gente vem de carro para a igreja. Nem andar a gente anda. Deus nos deu um carro para vir à igreja. Quem tem, né? Quem tem gente que não tem, tem que pegar ônibus. E o Senhor dá né? Mas você tem, pode pegar o ônibus. E se não tivesse como pegar o ônibus, vir a pé? Mesmo assim é perto ainda. Nós temos do melhor e tem o tempo pior para o Evangelho. Por quê, pastora? Porque está todo mundo acostumado, irmãos. Todo mundo acostumado, sabe? Acostumado. Chega para falar com Deus, sabe? Igual sabe aquelas ligações que o povo liga para a gente? Aqueles robôs que falam com a gente, que você já sabe o que ele vai falar? E ainda tem uns lá que você tem que clicar se é robô ou não. Né? É assim que nós estamos. Diante de Deus. Igual ela. Jesus estava ali. No meio ao desespero, ela não percebeu que Jesus estava ali. E não reconheceu a voz de Deus. Porque nós não estamos ouvindo direito. A gente não está dando ouvido direito àquilo que Deus está falando, irmãos. Nesse tempo difícil, né? As coisas estão sendo oferecidas facilmente. Da mesma forma que está fácil para servir a Deus, também está fácil lá fora com as outras coisas. Está fácil agora para as drogas, está fácil agora para beber, encher a cara, se embriagar. É moda agora, né? É modinha agora, encher a cara. Beber, tem que se juntar com os amigos. Se não beber, né, se encher a cara, não está fora. Se não ficar com os meninos, com as meninas, também está fora. Então, por isso que eu falo, é difícil servir ao Senhor hoje em dia, porque tudo está muito estampado. A internet traz na tua casa, você deitado na tua cama, está lá tudo, lá, claramente para nós. Tudo muito fácil. Só que nós precisamos, eu e você, irmãos, nós estamos ouvindo Deus falar hoje.
Nós precisamos dar ouvido a Deus. Nós precisamos entender que Deus está falando e o que Ele está falando. Precisamos compreender a voz do nosso Deus, irmãos. Está passando batido um monte de oportunidades. Está passando batido um monte de coisa que Deus está falando com a igreja, falando conosco. Passou esse tempo de pandemia, agora vem vacina. Todo mundo preso a esses negócios. Vacina, vacina, vacina. Se você não tiver Deus, se nós não tivermos Deus nos guardando, nem vacina, nem nada vai adiantar. Você entende isso? Porque está nas mãos das pessoas e cada dia eles complicam mais. Está colocando, né? Dificultando mais. Então a gente depende de Deus, irmãos. Mesmo com tudo o que aconteceu, irmãos. Todo mundo ficou preso em casa. Deus permitiu. Deus permitiu. Todo mundo ficou nas suas casas. Preso não, né? Que eu não sei. Isso não é preso. Todo mundo teve o privilégio de ficar nas suas casas, tendo live de adoração, de pregação dia e noite, como nunca teve. Pastores pregando dia e noite, louvores dia e noite lá, ó, enquanto a gente em casa, a pessoa estava lá ao vivo adorando a Deus. Só não adorou quem não quis, só não fez quem não quis, porque não está ouvindo Jesus falar. Deus falou dentro de casa, não estava aqui, Deus falou lá dentro. Agora fala para mim, eu não preciso ir para a igreja não, Deus está em qualquer lugar. Ele estava na tua casa e cadê você? Ele falou nesse tempo todo com a igreja. E cadê a igreja? Olha ao seu redor, irmão. Cadê o povo? Olha ao teu redor. Eu não preciso nem falar mais nada. Tire suas conclusões. Quanto Deus falou, aí ministrou. Foi o tempo que a igreja foi mais ministrada. Quando pensou que se fechasse a porta, Satanás pensando que fechando as portas, o povo ia parar de ser ministrado, foi o tempo que foi mais ministrado. Mas resolveu? Não. O servo de Deus, né? Eu vi lá, live da Aline Barros, uma bênção, da Ana Paula, uma bênção. Todos se colocaram a fazer as lives de graça, né? Não cobraram. Aí você vê lá o cara lá do meio circular, que eu não vou nem falar nome aqui, que bateu lá o recorde de não sei quantos. Agora fala para mim se não tinha crente lá assistindo e não assistiu a live da Aline Barros, do pastor. Não gosta de ver esse pastor pregar, mas gosta de ouvir o showzinho lá, né, das apologias lá. Isso é nós. Isso é o povo de hoje, irmãos. Que diz que ama a Deus, que conhece a voz de Jesus. Se conhecesse de verdade, isso aqui estava cheio. Se conhecesse... Se o meu povo, que conhece, né, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, está faltando oração, humilhação, está faltando reconhecer a voz de Deus, está todo mundo fazendo as coisas, a obra de Deus assim, ó, eu não vou cantar porque eu não quero isso para mim. Você perguntou para Deus? Eu não vou pregar porque, não vou porque eu não quero isso. Mas e Deus falou isso para você? Então não é Deus que está na direção. Não, é você que está na direção. Nós estamos na direção. E a gente cobra a Deus com tudo que podemos. De tudo que acontece. Eu vou para tal lugar porque aqui, irmãos, se não está bom, se tem algum problema, porque você não arruma. Porque você não conserta. Se saiu aquela modinha daquele negócio lá de aquário, não fez? Eu li uma vez só aquilo lá, eu falei, eu não vou ler isso porque eu vou responder, vai dar uma briga violenta, né? Então há coisas que é melhor o silêncio do que você falar alguma coisa. Aquário que está sujo, que o dono não limpa. Quem é que suja o aquário? Ninguém pega um aquário e põe o peixe na água suja. Eu não cansei disso, né, vó? Agora me põe lá, que o aquário está sujo e o dono não limpa. Quem sujou foi você. Nós sujamos o aquário. Agora limpe. Está sujo, limpe. Ajuda a limpar. Ajuda a arrumar. Entendeu? Porque a igreja ajuda. Põe a mão no arado. Não tenha medo, não. Eu não vou me envolver porque é difícil trabalhar com as pessoas. Então fique trancado na tua casa. Porque em todo lugar a gente vai se envolver com pessoas. Em todo lugar.
né? A gente se liga com o nosso esposo, está lá o esposo, eu tenho que aprender a lidar com ele. Igual, o Rafa vai casar, nós já sentamos os dois e falamos, conheça o Rafael, Amanda. Rafael, conheça. E não é por causa disso que vocês não vão mudar, tem que mudar. Tem que aceitar algumas coisas, você tem que aceitar algumas coisas. As coisas não são assim como vocês veem. Então a gente precisa, aprender a ouvir Deus falar. Deus está falando. Nossa, pastora. Ô, irmãos, a gente não tem que ser crente dodói, não. Casquinha de ovo, toca devagarzinho, senão quebra, viu? A gente perde. Para! A gente toma cada lambada. Né? E geralmente você sabe que eu tenho aprendido muito? Que essas pessoas que falam que arrebentam, eu não tenho osso na língua, são as mais cristalzinho. Você não pode fazer assim que pronto. Já, né, guarda as palavras, uma palavrinha faz uma sentença já, né, um texto inteiro, e aquilo já virou uma sentença. É a verdade. Então, irmãos, olha, presta atenção. Jesus está falando com a gente. E nós estamos habituados a alguma situação. E não estamos ouvindo Deus falar. Estamos jogando nas costas de alguém. Porque ela não precisava ter chamado ninguém. Era uma experiência que ela ia ter com Deus, mas chamou. Adiantou? Não, porque o que Deus tem para tratar com a gente é com a gente. Eles viram o anjo? Não, somente ela viu anjos. Eles não viram. Eles só viram os lençóis. Mas ela, quando ela olhou, ela viu os anjos. Porque tem coisas que Deus quer mostrar para mim e para você, irmãos. Deus quer falar comigo e com você. Mas como é que Deus vai falar com a gente se a gente nem faz o que a palavra diz? Vem para a igreja e fica mais preocupado do que está acontecendo na rua ou lá fora do que está aqui, ligado no que Deus está falando. Né? Não tem tempo para adorar a Deus durante o dia. Chega aqui meia horinha para adorar. Já, estou cansado. Já não aguento mais. Deus está falando. Deus está falando com a igreja. Quem tem ouvido, ouça. Ouvir, irmãos, ouvir. Não é escutar e passar, não, igual ela. Eles falaram, ela estava escutando, nem ligou, nem deu trela. Jesus estava ali falando com ela não deu trela, ela não viu que era ele. Quem tem ouvido, ouça. Só que Jesus falou, ei, Maria, da forma que ele sabia falar, somente com ela. Então, se você está precisando disso, fala para ele hoje. Desperta. Desperta. Não fique preso a alguma situação. Amarrado a alguma coisa. Porque Jesus está falando, Jesus está dando direção. Ele quer tratar, Ele quer agir. Mas nós não queremos ouvir. Não queremos. Não se trancamos no nosso quarto, como ele diz, se tranca no seu quarto, você sozinho, e fala comigo. Você não precisa falar com Deus, pedir para a pastora. Se pedir para mim orar, eu vou orar. Glória a Deus. E obrigado por confiar em mim, dar crédito à minha oração e confiar em mim. Eu vou orar. Mas Deus está pedindo que você, irmãos, que a gente entre no nosso quarto e tenha um particular com Ele. O nosso particular, quanto tempo faz, irmão? Quanto tempo faz que você não se tranca no seu quarto com Deus? Fala. Que você fez assim, Jesus, senta aqui. Vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Quanto tempo faz que você não, sabe? Ficar lá no seu banheiro, sei lá na onde, né? Cada um tem um cantinho para falar com Deus. Quanto tempo faz isso, irmão? Que você não ouviu Jesus falar seu nome, daquele jeitinho que só você sabe. O Senhor está esperando isso da igreja. Então, com toda a tecnologia, com tudo o que temos, nada disso resolve. Porque está lá, na internet, você pode dormir ouvindo os louvores, mas é legal ouvir as piadas. Não que não ouça, irmão. Eu gosto dos vídeos, às vezes eu fico até rindo. Eles dão risada de mim, porque eu coloco os vídeos lá e eu começo a dar risada. Não que não ouça, só que a gente tem que ter, sabe, um controle. Conhecer. Você está entendendo? A palavra não é muito boa, né?
Mas aqui é isso que é bom para nós. Como diz o bispo, não arranca glória, mas é bom para nós. Você está entendendo? Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Feche seus olhos aí, irmão. Entre no seu quartinho. Entre no quartinho. Fale com Deus. E ouça a voz de Deus. Conheça a voz do seu mestre. Porque na hora que ele falou daquele jeito, ela, opa, mestre. Ela sabia que era ele. Ela estava daquele desespero todo, passou aquele momento, acabou que Jesus falando, ela não percebeu, mas teve um momento que ele falou de uma forma que foi só com ela, que ele falava, na hora ela viu, opa, só Jesus fala assim comigo. Só o meu mestre me chama assim. Agora eu vejo, eu entendo. Aí quando ela foi correndo para pôr a mão, Jesus falou, não toca em mim. Não pode tocar em mim ainda. Irmãos, Deus está falando com a gente. Fica agoniado, desesperado, atropelando tudo, toma decisões erradas, precipitadas. E Jesus está ali, do seu lado, falando. Toma atitudes erradas. E Jesus está ali falando. Vai ficar chorando por besteira. Vai chorar a noite inteira por besteira. Ela parou à noite, chorando. Porque ela acordou de madrugada, nós lemos aqui. E ela ficou ali chorando, sozinha. Por mais que ela tivesse chamado pessoas para compartilhar aquilo, ela ficou sozinha, chorando. E aí não adianta bater o desespero em nós, eu estou sozinha chorando. Não, Deus quer falar comigo. Deus quer falar com você. Então entenda. Ouça a voz do seu Deus. Quanto tempo faz que você não fala com Ele? Quanto tempo faz que você não ouve a voz dEle? Vamos pôr mais claro assim. Na intimidade. Quando ela reconheceu que era o Mestre, que era Jesus, foi no momento de intimidade. Irmãos, é isso que está faltando para a igreja. Momento de intimidade. Está faltando isso para nós. Essa correria, tudo isso que tem acontecido está nos separando de Deus, irmãos. Estamos todo dia na casa do Senhor, estamos longe dEle, porque ela estava com Ele e não entendeu o que Jesus estava falando com ela. Estamos vindo para a igreja, tem gente que está vindo para a igreja todo dia, nem presta atenção na palavra. Não presta atenção nos louvores, Jesus está falando. Não presta atenção que Deus está ali querendo falar com você, mudar a tua vida, mudar a tua história. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus estava ali para falar aquilo para ela. Ei, para de chorar, porque você chora. Por que você chora? Eu estou aqui, ninguém me roubou, não. Por que você chora? Por que você está desesperado? Por que você está agoniado desse jeito? Fale com o Senhor.